Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio, gravado aqui nos estúdios, na sala de situação do Centro de Operações, onde a gente observa aqui toda a movimentação pela cidade. E a gente traz mais um episódio dentro da série Integração para saber como se dá a conversa institucional entre o Centro de Operações, entre o COR e os demais órgãos do município do Rio aqui presentes, órgãos operacionais, órgãos de segurança como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, concessionárias do Serviço Público e ao meu lado o chefe executivo do Centro de Operações, Thiago Corvelo. Tudo bem, Corvelo? Prazer, Maurício, mais um Podcor aqui, né? E hoje a gente está Faça as honras da casa, hoje a gente está com esse fera aqui, que é o nosso secretário de Conservação de Vaz. Meu irmão, seja bem-vindo, conte conosco. Um dos órgãos operacionais mais importantes da cidade, né? Trata não só da conservação, né? Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, né? Prazer, Maurício. Prazer, Thiago Corvelo, em estar aqui no COR mais uma vez. Dessa vez sem crise. É isso. É raro os momentos que a gente está aqui sem momentos de crise. E acho que vai ser um papo bom, interessante para a gente mostrar para o cidadão. É carioca e o cidadão é do mundo que tem esse interesse em resiliência, em saber como é que se cuida da cidade, como é que se lida com essa integração entre os órgãos. É um prazer estar aqui. O COR tem 15 anos, né? Tá às vésperas de completar 15 anos de existência, nasceu do guarda-chuva da Secretaria de Conservação. Então, queria saber de você como essa sua relação, primeiro pessoalmente, né, com o COR, você e o Thiago guardam algumas semelhanças, né? O Thiago veio da coordenação governamental, você foi subprefeito da Zona Norte, vocês atuavam diretamente na rua e essa experiência de rua está agregando aí para os dois no gabinete. Vocês estão também sempre circulando pela cidade. Como é que foi para você essa vivência da rua para o gabinete? De que forma ela te fez crescer como um gestor público, né? Acho que tem uma frase muito impactante que é: ninguém pode imaginar aquilo que não viveu. Então, quando você está perto do morador, você está perto do cidadão carioca que sente, de fato, principalmente o que mais atinge em termos de intempéries, a gente consegue trazer aqui, tanto para a Secretaria ou tanto para o Centro de Operações, as soluções mais urgentes que precisam ser tomadas. E o Centro de Operações foi um braço muito importante da minha época como subprefeito, e todas as crises que a gente teve, ou até mais em chuvas, em épocas de calor extremo, eu era subprefeito da época do show da Taylor Swift, onde foi criado o protocolo de calor extremo, que hoje está em voga para ser um prêmio, onde o prefeito Eduardo Paes está concorrendo a um prêmio internacional por isso. Então, acho que o COR me moldou como gestor público, me moldou como cidadão carioca, e eu tenho muito orgulho, apesar de ter pouco tempo ainda na gestão pública, mas de ter esse sangue do COR correndo no DNA, sempre procurando atender ali o morador, que é na ponta, que realmente é o nosso ponto final de interesse. Agora, Corvelo, você estava comentando a gente antes de começar essa gravação de experiências compartilhadas dos dois nessa vivência na ponta, né? De estar ao lado do cidadão, literalmente, né? Na rua, né? Como foram essas experiências de crise e também de não crise, né? Assim, como o secretário falou, né? Primeira vez dele aqui no momento fora da crise, da gente estar aqui hoje conversando, batendo um papo, explicando o papel da conservação. E é aquilo, a conservação não está aqui só no momento de crise. A conservação está aqui todos os dias. Verdade. E o trabalho da conservação aqui, secretário, é fundamental, porque o COR ele tem a questão do planejamento, do levantamento da cidade, ali, dos dados. E aí, ao longo do ano, né, a gente vem mapeando, seja uma chuva fraca ou uma chuva mais forte, moderada, a gente tem pontos da cidade que precisam de uma intervenção. E aí, com esses 15 anos que nós já temos aqui, a gente já tem isso muito bem mapeado. Então, a gente troca diariamente com a conservação para estar ajudando a gente nessa questão do dia a dia dos bolsões, quando tem uma chuva, até mesmo nos serviços públicos, como é a questão da secretaria, quando a gente tem uma agência que precisa de uma intervenção da Secretaria de Conservação por uma preocupação maior. Então, quando uma agência dessa
acaba entrando numa determinada área da cidade que é uma preocupação nossa, o COR está sempre em contato com a Secretaria de Conservação. Então, o trabalho da conservação junto ao COR, a integração, é diário, não só no momento de crise. E falando aqui em relação dessa experiência que eu tive, né, de rua junto ao Didi, nós éramos a ponta ali. Então, o meu trabalho era um complemento do Didi como subprefeito, né, e ali a gente se complementava para poder tornar a cidade em pronta resposta, né, junto ao COR, junto ali ao gabinete do prefeito. Então, eu e o Didi vivenciamos um momento de crise na cidade, no qual tivemos que ir para o gabinete de crise lá na Pavuna. Foi um momento triste, mas que serviu de experiência para a gente. É um momento ali em que a gente começa a fazer as coisas de uma forma, Maurício, que a gente fica esgotado, mas ao mesmo tempo a gente tira forças, né, Didi, que a gente não sabe da onde, para poder tornar a cidade ao normal, voltar a cidade ao normal. E aí a gente tinha ali um subprefeito, que era o Didi, que coordenava muito bem, conhecia muito bem, por conta dessa forma dele de atuar, de estar sempre na rua, de sempre ali, como ele diz, ouvido grande, né, Didi? E estar sempre no diálogo com a população. Então ele conhecia cada área da cidade e, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma resposta muito rápida, apesar daquela situação ali muito complicada. Foi um momento ali muito gratificante para a gente em termos de resposta, né? Em termos de crescimento, em termos de aprendizado. Então, é uma experiência incrível, Maurício, essa parte da rua que o Didi se refere, no qual a gente trocou ali, que a gente pôde vivenciar. Essa foi a primeira grande crise vivenciada pelo Diego Vaz como subprefeito da Zona Norte? Foi a maior. A gente já passou algumas outras. Eu acho que a primeira crise que eu tive aqui com também o auxílio do Centro de Operações foi no ano de 2021, quando o metrô ali perto de Acari descarrilhou e quebrou o muro que divide a Avenida Pastor Martin Luther King e saiu para a rua às 3 da madrugada. Então, imagina o subprefeito, 2, 3 horas da manhã, a gente imaginar que a gente tinha que tirar o trem do metrô do meio da via e botar ele de volta para a área confinada para que o fluxo do hospital seguisse normal e que as pessoas pudessem ir e voltar para o seu trabalho, né? Então, a gente começou a entender, eu comecei a entender um pouco mais de resiliência ali, de como você tinha servidores da casa experientes, o Diniz era presidente da Sete Rio, e começou a chegar o COR, começou a chegar os outros entes da prefeitura, os entes das outras secretarias, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, para fazer perícia. Aí a gente começa a entender como é que funciona muito bem toda a dinâmica, a dinâmica dessa ocorrência. E fora os outros todos os trabalhos de chuva, muito bem como o Curvelo falou, porque a gente não só trabalha na emergência. Quantas vezes a gente veio fazer trabalhos aqui de pós-chuva, onde a gente analisava os 10, o top 30, top 50 pontos de alagamentos. Muitos desses top 50 viraram obras substanciais na cidade. Posso elencar aqui a obra do Mercadão de Madureira, a obra da Avenida Teixeira de Castro, em Bom Sucesso, juntando com a Avenida Brasil, obra da Pavuna, da Comendador Guerra, obras de Bairro Maravilha, de Olaria, que também teve em Ramos Nossa Senhora das Graças. Todas essas obras, elas foram frutos de pontos de alagamentos que surgiam uma vez, através de uma mensagem, de um WhatsApp, de um morador que veio parar como ponto crítico do COR, e quando a gente for analisar, não era simplesmente uma limpeza de galeria, não era simplesmente um vacol, que é um conjugado que a gente faz uma sucção, não era a criação de um mega ralo, que a gente pode explicar um pouco mais como é que funciona, mas sim era uma obra substancial. E dentro dessas obras todas a gente avançou em quase 250 milhões de investimentos nesses últimos 4 anos. Então, assim, como é que o Centro de Operações ajudou a gente ter uma visão mais holística da cidade e poder também acabar com alagamentos crônicos e agora avançar para as outras partes da cidade. Hoje, nesse trabalho da conservação, eu digo que eu era um subprefeito da Zona Norte e eu faço o mesmo trabalho de subprefeito, só que agora da cidade inteira. É o mesmo DNA, é o mesmo sangue, conservação e serviços públicos, porque a gente acaba lidando com o Conlube, com o Sete Rio, com a Guarda Municipal, acho que é uma atribuição Sim. toda, quem serve, a cidade serve como um todo. E hoje
a gente acaba trazendo lá daquele DNA, lá de trás, algumas lições e alguns pontos que já ficaram confinados que a gente pode resolver agora no futuro. Então, acho que o Core é um coração pulsante assim na cidade, muito de resiliência e de ajudar a resolver o problema de quem mais precisa. E aí, Maurício, só complementando aqui, para você ver como o olhar do gestor que está sempre na rua, que está sempre ali cuidando de cada cantinho e ouvindo, né? Hoje nós temos os megas ralos, como o secretário pontuou aqui. E esse mega ralo se deu no momento em que o Didi tinha ali uma situação que foi passada aqui através do core, e ele já tinha também, não só do core para a ponta, como dele também para o core e batia com a nossa informação aqui do centro de operações. E a partir daquele momento, toma-se decisões ali, tipo, pô, já fiz isso, já entrei com uma limpeza, não deu certo. Então vamos pensar aqui em algo intermediário aqui, que não necessite de uma obra tão grande, mas que vai solucionar por hora essa situação. Então hoje a gente tem aí os megas ralos que em determinadas áreas da cidade é um sucesso. Então isso tem muito ali da percepção do dia a dia do Diego quando era subprefeito, e hoje, como secretário, muitas áreas da cidade, ele já vem aí estudando, já vem mapeando, já vem trabalhando junto a Rio Águas para que a gente possa diminuir diminuir bastante esse número de pontos de alagamento. Acho que fazendo uma comparação para quem assiste, a gente é muito interno às vezes nos problemas da prefeitura, fazendo uma analogia, como se viesse um paciente tratar numa clínica médica. Então o core aqui é a clínica médica, onde esse paciente ele vai entrar e vai se submeter a todos os exames. Então vai fazer a ressonância, vai fazer vai passar por exame de cardiologia, vai fazer todo o seu diagnóstico, e através do diagnóstico ele vai sair para os centros de recuperação da melhor forma. A gente vai definir lá na ponta, no centro de recuperação, seja por um educador físico, seja por um fisioterapeuta, seja por um outro tipo de recuperação, que aí vai ser a Rio Águas, vai ser a Conlurb, vai ser a conservação, que vão dar o melhor diagnóstico possível, se vai ser um treino de força, se vai ser uma fisioterapia conservadora. Né? Exatamente, se vai ser uma fisioterapia na piscina, se vai ser um gesso, se vai ser uma atadura, é isso que vai definir lá no órgão na ponta, através da Conlurb, através da Rio Águas, se é uma obra de grande porte, de menor porte, se é o tal mega ralo, que mega ralo aqui a gente explicando, é quando a gente tem em algumas partes da cidade, alguns ramais, algumas galerias, que elas suportam, ela tem a rede grande, tem umas redes que já tem esse suporte, essa capacidade de receber mais água da chuva, só que porventura, ou por estar com uma captação antiga, ou por ter um ralo obstruído, ou por alguma casa, uma construção antiga de prédios, a gente não ter feito a bateria de ralos adequada para aquela galeria já existente ali, uma galeria grande. Então, na verdade, nada que a gente mais faz é abrir um mega ralo, abrir uma boca maior, imaginando que você tem ali, você limpando a sua cozinha de casa, acabou de fazer a limpeza do seu prato, às vezes a água acaba de descer ali, não desce na pia. Você simplesmente tira o ralo dali, tira aquela comida que está presa e aquela água desce. Na verdade, o mega ralo nada mais é do que a gente aumentar a captação, fazer com que aquela água que já está ali vindo escoar, ela desça mais fácil. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Então, sempre tem um diagnóstico aqui preparado no centro de operações que chega na ponta para os órgãos executores da prefeitura, os órgãos de fim, poderem dar a solução. Vocês dois tocaram em dois pontos muito interessantes e acho que é importante a gente comunicar para quem nos acompanha aqui no Podcor e não conhece o funcionamento aqui do centro de operações. Primeiro são os dados, né? Os dados são fundamentais para que a prefeitura como um todo desenvolva políticas públicas. Aí você falou o Thiago Corvelo falou da operação Ralo do Mega Ralo, e aí eu toco no outro tema, que é a operação Ralo Limpo, que justamente se baseia nos dados aqui compilados no COR, né? Que sempre que a gente tem uma crise, uma grande chuva, existe um grupo de comunicação, um grupo de gerenciamento de crise que lança lá todas as ocorrências da cidade relacionadas à chuva. Queda de galho, enfim, algum deslizamento de barreira, algum ponto de alagamento, algum bolsão d'água, tudo isso é controlado aqui pela coordenação de
de cidade, o nosso sistema reúne todas essas informações e por meio dessas informações, por meio desse compilado de dados, nasce uma política pública que é a política da Operação Ralo Limpo. E ela é um dos pontos principais da conservação na Operação Verão. Conta pra gente como é que funciona na prática, Diogo. É uma ação totalmente de prevenção, porque o que a gente mais quer evitar é que durante o período de alta chuva, quando a gente tem a maior volumetria de chuva na cidade, com que a água ela escoe mais rápido. E aí a água escoando mais rápido, você tem menos pontos de alagamentos, menos bolsões, e que vão impactar tanto no deslocamento, no ir e vir das pessoas, ou se tiver um alto acúmulo de água, a água acaba entrando na casa das pessoas e aí as pessoas acabam perdendo os seus bens. Para isso, a gente faz um trabalho de prevenção muito em uma dupla, Conlurb e conservação. A atribuição primária é da Conlurb. A Conlurb faz o trabalho manual, onde ela abre o ralo efetivamente e faz a limpeza manual, tirando galho, folha, sujeira, terra ali daquele ralo. E se mesmo assim o ralo continuar obstruído, dentro mesmo do ramal, aí só explicando, a área de fora, externa, é um ralo. Quando você tem o que liga o ralo à galeria, é o ramal, né? Aí eu fiz uma comparação até na reunião, né, com o Cavalieri, com o vice-prefeito, né? Quando você tem o seu nariz e a sua orelha, se a gente pensar que a orelha são os nossos ralos, né, e a gente pensar que o nosso nariz é a nossa galeria principal, né, isso aqui são os nossos ramais. Então, se você pensar que tem uma sujeirinha, uma cera, alguma coisa aqui, você vem, tira com cotonete, faz uma limpeza. A Conlurb faz aquele trabalho primário. Se você continuar entupindo e, às vezes, não conseguir tirar, você faz um trabalho de sucção. É o Vacol. Que são os nossos caminhões. Vacol, que é um caminhão de sucção, que nada mais é do que você colocar um jato de água de alta pressão e fazer com que aquele ralo se desobstrua. Então, nada mais é do que a gente colocasse aqui um remédio, uma pressão, um soro, para que a gente pudesse desobstruir e a gente conseguisse ficar com aquela galeria desobstruída para que a água da chuva pudesse penetrar e seguir o seu fluxo normal. Então, o trabalho de política pública é assim que funciona. A Conlurb faz a limpeza manual e depois chega a conservação e faz a limpeza mecânica com dados assim que, se a gente for ligar, são o caminho do Rio a Minas Gerais, são do Tocantins a um outro lado assim, são números extremos que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aproveitando o gancho, né, do Ralo Limpo, falar um pouco da Operação Verão. A conservação se conserva é uma das protagonistas dessa Operação Verão, que é totalmente articulada pela Prefeitura no sentido de trazer para a população, minimizar qualquer tipo de dano que porventura possa acontecer durante esse período, que é tradicional período de chuva, né? Enfim, de maior ocorrência de eventos meteorológicos. Aqui no COR, a gente, antes de vir conversar, cheguei com o pessoal na equipe lá da bancada da conservação. Vocês são quantos aí? Nós somos 5 aqui nos revezando em plantões 24 horas por dia. Como é o esquema da conservação na cidade toda? Porque do COR parte essa conversa com quem está na ponta, né? Com as equipes que estão na rua, para o caso de necessidade. Como é que se dá a Operação Verão por parte o Plano Verão, na realidade, por parte da conservação? De que forma a estratégia, o investimento para esse momento que é tão crítico, né, para a cidade? A gente é dividido as gerências de conservação em 33 gerências pela cidade inteira, que são divididas em 7 coordenadorias dentro da cidade. Então, essas coordenadorias e essas gerências, elas têm à sua disposição os caminhões de sucção, caminhão Vacol, e as retroescavadeiras para que a gente possa fazer os trabalhos de desobstrução, sempre porque no momento de chuva a gente pode ter algum tipo de alagamento e a gente precisa chegar nesse lugar e fazer a sucção desses ralos e fazer o tipo de desobstrução. Quando não está chovendo no plano verão, a gente faz o trabalho de prevenção mais acentuado. Então, quando a gente está no momento de crise, o caminhão Vacol ele vai para fazer a desobstrução, liberar a via, e quando não está chovendo durante o dia, a gente faz o trabalho de prevenção, porque a chuva geralmente ela chega mais à noite. Chove durante o dia, lógico que chove, mas a chuva mais forte aí geralmente é no fim da tarde para a noite. Vou deixar para a Raquel explicar isso, porque esse motivo esse fenômeno, né? Esse fenômeno que acontece. Eu estava nesse exato momento reunido com o time da secretaria e a gente vai ter algumas mudanças. Posso dar aqui em primeira mão para vocês.
A gente vai incluir agora motos no nosso sistema de ação aqui da Prefeitura do Rio, da Secretaria de Conservação, porque quando alaga, imagina um caminhão Vacol, para quem não conhece, é um caminhão de sucção de muitas toneladas, é um caminhão, e se o trânsito está parado, o caminhão demora a chegar, ele não consegue. Então, imagina um caminhão que está na zona norte do Rio de Janeiro, ele tem que deslocar da Penha e ir para a Ilha do Governador, ele não chega, né? Se a Avenida Brasil para, ele não consegue chegar também. Então, só para se deslocar ali na zona norte, ele já está parado. Então, a gente vai ter motos para que elas possam ir nesses lugares, consigam chegar mais rápido e diagnosticar. Porque a maioria das vezes, acho que 70% dos casos, não são obstruções mais sérias. São, às vezes, acúmulo de lixo, sacola plástica, galhos que ventaram e caíram durante esse tempo. Então, o próprio motorista ele vai poder fazer essa desobstrução. Ele vai andar com equipamento, com chave de ralo, com equipamento de bota adequada, luva, para poder fazer essa desobstrução primária, o que muito a Conlurb faz também nesse trabalho de chegada. Então, a gente vai ter uma velocidade maior nessa primeira ação, nesse primeiro combate à chuva. Então, a gente vai ter essas motos espalhadas por todas as áreas de planejamento da cidade, que são áreas de planejamento, Zona Norte, Zona Sul, agora a Zona Sudoeste, centro da cidade. E a gente vai mudar um pouco a dinâmica do caminhão Vacol, porque ele começava a pegar de manhã. E aí, o fim do plantão dele era sempre às 5 horas da tarde. Então, a gente tinha sempre que estender o plantão dele até às 10 horas da noite e depois contar com outro que chegava para cobrir no 24 horas. Então, agora ele começa a pegar 1 hora da tarde, e aí o plantão normal dele até 10 horas da noite. Na entrada do plantão 24 horas, a gente vai ter sempre alguém atendido. Não fica descoberto. Não fica descoberto. E vai ter sempre um plantão de manhã, caso ocorra alguma coisa, um rescaldo que a gente tenha que fazer, para ele poder de manhã que possa atender diversas áreas da cidade, caso porventura trabalhar. E o prefeito Eduardo Paes, muito sensível, o prefeito Cavalieri também, já deu a dotação orçamentária necessária para a nossa área de drenagem. E a gente ganha também, junto com isso, os contratos. A gente tem muito afundamentos na cidade, né? O que é afundamento? A gente tem as galerias da cidade, como eu expliquei, a galeria. Então, essas galerias por acúmulo de chuva, o asfalto ele é sensível, ele é um pavimento flexível, não é um pavimento rígido como o concreto. Então, quanto mais chuva você tem, quanto mais água você tem, ali ele vai acabando permeando, vai acabando absorvendo. Algumas galerias são muito antigas, então elas acabam afundando. Então, junto com esse contrato de drenagem, a gente tem um contrato também de afundamento, e que serve muito para as áreas mais carentes da cidade, zona norte, zona oeste, zona sudoeste também, área de Jacarepaguá. Né? Então, aquela área de Anchieta, área de Realengo, área de Jacarepaguá, precisa muito desses contratos, porque uma vez que chove, começam a riar as manilhas e a gente precisa recompor elas para que a gente tenha um bom fluxo da cidade. Então, a gente atacando nessas 3 áreas, tanto o arriamento com as motos e tendo mais equipamentos à disposição em horários mais flexíveis, juntando com a inteligência toda que o COR ajuda a dar aqui também para a gente. Eu e o chefe de operações, a gente está aqui bolando já a melhor forma de ter o painel de monitoramento já online aqui, junto, para que a gente possa verificar quais são as operações, as ocorrências que a gente tem, pertinentes à conservação. Então, assim, evolução constante e também dados para quando a gente chegar em abril, maio, a gente possa ver o que aconteceu e que tipo de obra agora a gente tem para pedir ao prefeito ou ao vice-prefeito para que a gente possa também já fazer aqueles investimentos nos próximos 3 anos. Então, assim, sempre trabalhando em curto, médio e longo prazo. Acho que assim a gente consegue lidar tanto com emergência quanto com resiliência da cidade. Isso é muito bom, Maurício. Parabéns, Diego, por pensar fora da caixa e ter essa questão das motos, né, agilizando o processo. A gente aqui a questão da integração do COR justamente para agilizar o processo. E aí também uma novidade aqui que o secretário Diego vem implementando na Secretaria de Conservação, que ultimamente a gente tem sofrido muito com isso, são os furtos das grelhas, né? Das tampas dos ralos, por ser um material que eles acabam vendendo, né? Que tem valor comercial, né? Material que tem valor comercial. Então, isso acaba criando acidente. Porque assim, chove, o ralo não tem a tampa, às vezes um motoqueiro ali, um pedestre passa, e isso acaba gerando um transtorno maior para a gente, né? E aí impacta a saúde, porque diretamente aumenta o número da saúde por conta de atendimento, né? Então, assim, e aí tiro o meu chapéu, cara, o Diego foi
visitou outros países, outras tecnologias e está conseguindo aí implantar um equipamento novo na cidade que é feito de... E aí o Diego vai explicar melhor, Maurício, que é feito de borracha, né, plástico. A gente fez uma pesquisa, a gente foi numa feira que se chama World of Asphalt, que é a feira do mundial de asfalto, e a gente viu várias tecnologias muito bacanas, novas. Entre uma delas era a produção dessas grelhas e desses tampões feitos de fibra de polietileno, que é um derivado do plástico, com fibra de vidro. Então você tem resistência, a mesma resistência exigida em normas brasileiras e normas internacionais, tanto quanto você ter um material que não tenha valor comercial de revenda. Quando a gente fala que não tem valor comercial, as pessoas acham que aquele material não vale nada. É de graça, não vale. Não, teve não é uma, custo, não é um, só que quem vai lá e toma e tira... Enfim, não vai ganhar dinheiro vendendo aquele produto. Inclusive, ali está escrito na tampa, a gente colocou no nosso edital, que inclusive saiu hoje o aviso de licitação no Diário Oficial. Então, saiu hoje o aviso, então a licitação deve ocorrer em mais uns 30 dias. Então, para janeiro, a gente já vai ter um vencedor já comprando com as grelhas e tampões nas gerências. Então, com a mesma resistência, com a mesma característica, só que não tem valor de revenda. A gente colocou 10 desses tampões espalhados pela cidade do Rio, não avisou ninguém, só colocou, esperamos 2, 3 meses, voltamos em todos os lugares. Não tinham nem quebrado com a força física dos caminhões, dos ônibus, das carretas. Colocamos na beira do Porto do Rio, na 24 de Maio, que é uma via principal, tanto de furto quanto de passagem de ônibus, caminhão pesado. Colocamos na Tijuca, perto de ponto de ônibus. Colocamos no calçadão de Bangu. Colocamos na Zona Sul, na General Polidoro, em Botafogo. Espalhamos pela cidade, conseguimos ver que tem solução, que não furtam e também é resistente. Abrimos a licitação e realmente tem sido um sucesso até então. E tem umas outras tecnologias que são interessantes em termos de resiliência também. A tecnologia para a gente fazer asfalto, fazer tapa-buraco de uma forma mais dinâmica. Existe um caminhão que já era usado há muito tempo aqui na Secretaria, mas estava paralisado, que chama o caminhão TBR, que é um caminhão que você consegue guardar a massa asfáltica quente durante as 12 horas do trabalho, se você virar à noite com ele. Então, você não precisa voltar para a usina ou esperar a usina chegar, ficar ali. Então, você pode trabalhar num período da madrugada, você pode fazer uma manutenção à noite, não parar o trânsito, agir numa emergência que se você tiver dentro da cidade, coisa que a gente não tem essa mobilidade hoje à noite. Sim. Se o COR, Centro de Operações, pedir para eu trabalhar numa emergência, fazer um tapa-buraco ou fazer uma retenção, igual a gente teve esse caso da Avenida Brasil, que estourou uma tubulação, que a gente precisava entrar urgente ali, eu tinha que mobilizar a minha usina para poder fazer. Então, esse caminhão armazena e ele é muito pequenininho, ele já tem todas as ferramentas. Ele tem um martelete, ele tem um material de corte, então dá uma sobrevida ao trabalhador também, porque ele não precisa ficar em contato, pendurado lá no caminhão, em contato com aquela massa quente. Então, a gente vai melhorar muito, não só a vida do trabalhador, como também a dinâmica da cidade. Esses caminhões também vão estar à disposição a partir de janeiro, fevereiro. Então, gira mais uma dinâmica e também uma inovação para a gente. Aqui na cidade também, para o centro de operações. A operação tapa-buraco, tem a operação asfalto liso que vai voltar com tudo a partir de 2026, né? Isso aí. O investimento para a cidade, a operação asfalto liso ficou parada nesse ano e a gente volta com esse sistema de recapeamento da cidade, que asfalto liso nada mais é do que a gente retirar o asfalto antigo, que já venceu, que tem um prazo de validade, geralmente são 10 anos. Então, o prefeito Eduardo Paes está tanto tempo na cidade que a gente, às vezes, acaba esquecendo das coisas que já foram feitas. Verdade. Então, já teve o asfalto liso 1. Então, a gente está tirando, muitas das vezes, o asfalto liso 1, que já foi feito pela gestão do prefeito, lá em 2009. Aí tem o asfalto liso 2 e agora a gente entra para o asfalto liso 3. E tem algumas vias que ainda não foram contempladas. Então, a gente fez um trabalho que envolveu tanto a Secretaria de Transportes, a SMTR, muito pelos novos ônibus, que são os padrões piso baixo, que estão rodando muito na Zona Oeste agora, que a gente precisa dar uma pavimentação de qualidade para eles. Pode encontrar um buraco pelo caminho para não arrebentar. Não arrebentar. E
muito feito com a Sete Rio também, para algumas ruas que a gente não tinha essa visão mais holística da cidade, saber as que tem mais acesso, onde passam as escolas, onde são pontos de interesse. Um trabalho junto às subprefeituras, e a gente juntou e fez um asfalto liso que vai durar durante 3 anos. Então, a gente tem período de 2026, 27 e 28, com o asfalto liso vai ter a sua implementação a partir do ano que vem. E aquilo, né? Uma tecnologia vai puxando a outra, né, Didi? Uma questão vai puxando a outra. Você vê, o Didi tem agora um caminhão que ajuda tanto a gente aqui do centro de operações, porque ele ganha agilidade, ele consegue fazer um trabalho direcionado ali, então ele não interrompe muito a via, então não me gera um impacto tão grande na cidade. Automaticamente eu não te obrigo a esperar a madrugada para você fazer aquele serviço, então eu não impacto no teu trabalho diário ali, em termos de tempo, Sim. né? Então, e aí você vem a questão do asfalto liso, que automaticamente, às vezes as pessoas acham que não, mas reflete no transporte público. Muito. Então, é uma coisa com a outra ali, ligada à outra, e só quem ganha nisso tudo aí é o cidadão carioca. Verdade. Perfeito. E a gente aqui falando de tantos projetos, tantas iniciativas importantes, bacanas, tem uma que é pioneira aqui. Quando eu cheguei, falei, caramba, é uma iniciativa muito importante, especialmente quando a gente leva em conta o fato de o Rio de Janeiro ser uma cidade turística, uma cidade que atrai muita gente, os olhos do mundo estão voltados para o Rio de Janeiro em função das suas belezas naturais e também da intervenção do homem, né? A gente tem muitos monumentos importantes e aqui a gente tem um circuito dos patrimônios, né, que é um projeto de parceria já de muito tempo do Centro de Operações com a conservação, com o apoio da Guarda Municipal, essa triangulação para tomar conta dos nossos patrimônios, dos nossos monumentos, né? Muita gente fala lá do óculos do Drummond, né? Que vai lá, chega lá, um cara lá arranca o óculos, não sei quantas vezes já foram arrancados os óculos do Drummond na orla de Copacabana. Não sei se você tem essa contabilidade. Conta. Eu tenho uma notícia positiva agora, que os furtos pararam muito através dessa parceria. Acho que só os furtos só pararam depois que foram instaladas as câmeras do Centro de Operações. E agora a gente conseguiu instalar o livro do Drummond de volta, porque as pessoas focavam tanto só no óculos que não lembravam que o Drummond tinha um livro. Essa semana a gente colocou o livro de volta e está lá paradinho. Se a gente for olhar nas câmeras, ele está lá, feito. Eu vi que também teve a questão ali da recuperação, né, de uma barra ali, da né? barra que ficava isso, no banco histórico. Assim, se a gente fizer um marco histórico, o Rio ele foi capital da coroa portuguesa, aqui no século XIX. O Rio depois foi capital da nossa república, até meados dos anos 60, antes de ir para Brasília. Então, a gente possuía, desde todas as embaixadas, todos os órgãos de controle externo, todo esse ar de monarquia antigo. Então, o Rio recebeu muitos presentes, né, de muitas peças, muitos itens valiosos e que depois acabaram sendo expostos dentro da cidade. Relógio na glória, né? A balustrada. Né? Enfim, então, e a gente tem que preservar isso. Então, que eu queria muito preservar a nossa história, a né? história, porque o Rio é riquíssimo com isso. O Rio já é rico em beleza, né, natural, ainda mais numa cidade rica em história também. Acho que o primeiro destaque que a gente tem que fazer é pelo corpo de servidores da Prefeitura do Rio. A gente tem a doutora Vera Dias, que é doutora de fato, é uma membra honorária da academia, e que é muito laureada, muito premiada, e que foi a coordenadora de monumentos por muitos anos da Prefeitura do Rio. Quando se pensa em Coreta e Chafariz, você lembra sempre de Vera da doutora Vera Dias. Passou o bastão agora para o filho dela, que é o Pedro Dias, então tomam conta disso com muito carinho, com muito apreço, sabem muito do que estão fazendo. Então, hoje a gente tem um mapeamento de todos os monumentos da cidade, mas, por outro lado, dentro desse todo cuidado, dentro dessa toda história, a gente sofre ainda com um vandalismo muito cruel na cidade do Rio. Muito pelo mesmo vandalismo que a gente sofre com os tampões, com as grelhas de ralo na cidade, porque é a depredação para a venda desses materiais em comércios paralelos, em comércios ilegais para a fatura do bronze e outros metais valiosos. Então, acho que o último muito icônico foi dentro do passeio público, onde tentaram roubar o jacaré do mestre Valentim, um item preciosíssimo, histórico.
E eu comecei a pesquisar como é que as cidades mundiais, que são muito mais antigas do que o Rio, como Roma, resolveu isso e passou por histórias, né, até de incêndios e de queda de impérios, e como é que isso foi sobrevivendo ao longo do tempo. E talvez seja uma solução para a cidade do Rio, e que a gente já está adotando em alguns espaços, é a gente retirar um monumento, seja a gente perceba o primeiro sinal de vandalismo, ou alguma peça que já foi furtada, poucas partes, a gente retira essa peça e a gente produz uma outra no lugar igual, com o mesmo valor histórico, só que de um material que não tenha valor comercial. Nenhum valor comercial, porque ela é feita de fibra. A gente já fez algumas peças assim, principalmente as placas da cidade. As novas placas da Secretaria de Conservação são todas de valor não comercial. Que antigamente eram placas de bronze, né? A gente não está mais produzindo placa de bronze. A gente já fez alguns monumentos na cidade. A gente não divulga quais são, justamente para ver se vai ter a atenção. E teve até uma placa, essa eu posso divulgar, que foi a placa, uma homenagem ao país do Vietnã, perto do bondinho que liga Santa Teresa, ali no centro da cidade. Eles retiraram a placa quando viram que não tinha valor, porque é plástico. Você pega e é um plástico. Eles foram e largaram a placa no chão. Olha. Então, talvez seja um momento da gente construir ou agregar essas peças mais raras da cidade do Rio num grande museu da cidade, como já é feito. O Davi é de Michelangelo, o original, ele está na praça pública, ele não é o Davi de Michelangelo original, ele está guardado no museu. Então, o original mesmo está no museu e a peça repositória está em praça pública, não deixa de ter o teu valor. Então, é uma ideia que a gente vem desenvolvendo na Secretaria de Conservação para que a gente ainda tenha permanência na nossa história. Alguns itens já foram furtados e levados que a gente não consegue recuperar. Exemplo, na Praça 15, os canhões de bronze da Guerra do Paraguai foram fundidos e foram feitos as correntes colocadas lá à exposição na Praça 15. Na antiga gestão, quando saiu o prefeito Eduardo Paz, furtaram uma, furtaram duas, furtaram três. Não sobrou nada. Não se recupera, não se faz mais. É triste isso. Isso. Né? Então, é melhor a gente guardar, fazer um museu, preservar a nossa história e fazer um item de reposição com o mesmo valor histórico, sem o valor comercial. Oi, Didi. Então, falando sobre isso, pensa em fazer um museu da conservação? Acho que a gente tem placas históricas, a gente tem bustos históricos, a gente tem a história da cidade toda desenhada e montada que a gente pode expor com vários visitantes para que conheçam a história do Rio e que não estejam à mercê de um fato que a gente não pode controlar no momento. Então, eu acho que seria interessantíssimo a gente juntar conservação, cultura, patrimônio histórico, os órgãos de controle, o IFAM, o INEPAC, né, tanto estadual quanto federal, para que a gente possa compor isso e trazer um atrativo ao Rio de Janeiro. Cara, Maurício. Eu tinha certeza que esse papo não ficaria no óbvio do desentupimento de ralo, do Maurício, asfalto. Cara, assim, vamos lá. Esse secretário está no lugar certo, porque muito antes dele ser secretário de conservação, ele como subprefeito, eu sou oriundo de Cordovil, Didi, tu sabe muito bem disso, morei ali perto da antiga fábrica do cimento branco, que é a Praça São João Berkmas. Belo McDonald's lá. E ali é muito próximo a Jardim América, Vigário Geral. E em Vigário Geral, nós temos uma praça ali histórica, que é a Catolé do Rocha. E o Diego, quando subprefeito, cara, cobrou muito para que se fosse reformado o coreto da Praça do Catolé do Rocha. Então, assim, ele já tinha essa visão de recuperar esses monumentos importantes para a cidade. E ele, como um bom carnavalesco ali, né? Então, esses coretos é representação desse movimento cultural artístico. Sim. E ele levou o Luiz Antônio Simas para fazer. Então, cara... Quem diria que a gente fosse colocar 250 pessoas, 11 horas da manhã, na Praça Catolé do Rocha, em Vigário Geral. Então, assim, se a gente tem um lugar preservado, bem cuidado, asseado, e se a gente promover cultura nesses locais, a população adere, agrega. Então, é um ponto nostálgico, né? Relembra o nosso passado, o Rio, como uma cidade, enfim,
enfim, repleta de nostalgia, né, de saudosismo, é bem bacana, né? Eu tenho aqui um coreto fixo aqui na minha memória, que é o coreto ali da Praça de Quintino, onde foi homenageado o Zico ali, né, com a estátua. O Zico fica do ladinho ali, fica do ladinho do coreto da Praça de Quintino, E ali tem muita história, né? Tanto a história do Zico como a história dos festejos de São Jorge. Sim, também teve uma aula pública do professor Simas ali, que lotou. Então, eu acho que a cultivação e a preservação do patrimônio histórico do Rio, acho que ajuda a gente também a contar a própria história, porque uma cidade, ela só se mantém viva assim, dessa forma, verdade. a gente ajudando a contar a história dela. O Rio não são só as belezas naturais. A gente tem que saber também que a Zona Norte, que a Zona Oeste, que a Zona Sudoeste, ela preserva muito do que todos nós somos, do jeito que a gente come, do jeito que a gente vive, do jeito que a gente morre também. Então, isso, do jeito que a gente morre, para falar aqui, uma outra atribuição da Secretaria de Conservação é cuidar dos cemitérios e do serviço funerário da cidade. Então, acho que conservação está em cada pontinho aqui do serviço da cidade. Tem o olhar da conservação. Tudo tem conservação. Olha, se deixasse, a gente levava esse papo por mais de uma hora, né? Ó, Didi, o dia que você for fazer algo com o Drummond, eu vou te pedir aqui, eu tenho uma pessoa aqui comigo que trabalha aqui no Centro de Operações, que ela é parente do Drummond. Legal. A Júlia. Ela é parente, ela tem o sangue do Drummond. Que legal. Então eu vou te apresentar ela. E até brinquei com ela ali mais cedo. Vai, nossa Drummond, aí ela ri, fica meio tímida, mas ela trabalha aqui com a gente. Legal. E, pô, tenho certeza que para ela foi emocionante ver a equipe da conservação tratando ali uma história familiar dela, né? Que legal. Com todo carinho e todo zelo. Que legal. É isso. Didi, obrigado. Prazerzão. Pela tua visita, um prazer. Irmão, e muito bacana. Conta com a gente sempre, o Qual é a tua casa. Obrigado. Tamo junto sempre. Obrigado. Só agradecer a parceria de vocês, parabéns pelo trabalho e que a gente continue ajudando o cidadão carioca cada vez mais a se sentir parte do Rio e também seguir bem firme para casa. Integração é com o Cor, né, Tchau Covelo? É isso, Maurício. É isso. Então fica aqui o convite para você que nos acompanha, que siga as redes sociais do Cor, no @Operações Rio, para se manter atualizado sobre tudo que acontece aqui na nossa cidade. Aqui todos os episódios já realizados do Podcor estão aí à sua disposição no nosso canal no YouTube, na TV Cor e também no Spotify. Esse episódio também está disponível, esse e outros episódios disponíveis em áudio. Também não deixe de baixar o nosso aplicativo. Exatamente, cor.rio. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Um abraço.